Bora para mais um vídeo de palpites da Copa do Mundo, dessa vez para segunda-feira. Tem França, tem Argentina, tem jogos muito bons, como Noruega e Senegal. E é um dia que eu vou ser sincero com vocês, é um dia para tomar cuidado, que não é um dia fácil de apostar. A minha entrada favorita para hoje eu já escolhi essa daqui, ó. E nesse vídeo eu vou te explicar por que eu gostei dessa aposta e a gente também vai fazer mais algumas ao longo do conteúdo. Então já se inscreve aí no canal para não perder nenhum episódio do Radar de Copa. Lembrando que eu também coloco na timeline aqui, né, na barrinha do vídeo, a separação por jogos. Então se você só quiser saber sobre o jogo específico, pode ir direto para lá. E também tem link no nosso Telegram aqui embaixo, né? O Telegram é 100% gratuito, você não paga nada para entrar. E lá a gente toca vários projetos legais, inclusive um projeto de estatísticas, né? De mercados de estatísticas, como eu trabalho muito aqui nos vídeos com vocês, que está super lucrativo, né? Só esse ano já são mais de 100 unidades de lucro, mais de 30 unidades no acumulado, então vale muito a pena você participar, porque é 100% grátis na faixa 0800. Dito isso, já entra lá para também receber as promoções e bora pro vídeo que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Vamos começar com o primeiro jogo do dia, que é Argentina e Áustria, um jogaço, né? A Argentina que foi muito bem na estreia, venceu a Argélia por 3-0, com 3 gols do Messi, hat-trick. E a Áustria, por sua vez, venceu também a Jordânia por 3-1, mas não jogou tão bem, né? Não foi uma atuação tão convincente, principalmente do ponto de vista defensivo, né? Ela deu muitas chances para a Jordânia. E acho que por isso que o mercado está dando um favoritismo para a Argentina, que, a meu ver, é exagerado. Tá? Eu não vejo esse jogo tão fácil assim para os argentinos. É óbvio, é uma seleção melhor, principalmente do meio para frente, né? Mas a Áustria é dada como uma das sensações dessa Copa do Mundo, né? Uma das seleções que podem surpreender ali fora do radar das de sempre, né? Que a gente já sabe que é a Alemanha, Espanha, Brasil, Argentina, um Uruguai de vez em quando, enfim. A Áustria não está nesse radar e ela pode surpreender, embora a gente saiba que muitas seleções que chegam com esse status de surpresa acabam decepcionando, né? Nessa Copa mesmo a gente viu, por exemplo, Turquia e Equador, que estavam nessa lista fazendo Copas muito ruins. A Turquia já eliminada, o Equador respirando por aparelhos ali diante da Alemanha. Agora, eu acho que pagar 1,55 é muito pouco num jogo com uma Áustria que pode surpreender, especialmente se a gente considerar que a Argentina, na estreia, não fez uma partida assim primorosa, na minha opinião, tá? Ah, mas foi 3-0. Ok, a Argentina não passou sustos, isso eu concordo com você. Mas, basicamente, ela tinha o Messi ali para resolver o jogo, né? O Messi meteu 3 gols e 3-0. Agora, se você for ver volume ofensivo ou coisa do tipo, não foi uma Argentina assim que amassou a Argélia, né? Tudo bem, tem um gol cedo também que ajuda. O gol do Messi foi aos 17 minutos. Mas a Argélia é pior do que a Áustria tem mais qualidade. E a Áustria criou bastante oportunidades de gol aqui contra a Jordânia, né? Teve um XG de 1,70, teve um pênalti, então criou ali para fazer pelo menos 1 ou 2 gols. E teve suas chances, enfim, mas é uma equipe melhor, né? Tem jogadores ali bastante conhecidos, como o Laimer, que é do Bayern, você tem o Sabitzer, depois entrou no segundo tempo o Arnautovic, que é um jogador veterano, e tem vários jogadores que jogam na Europa, né? O Alaba, que joga no Real Madrid. Então você vê que são todos, a maior parte dos jogadores jogam ou na Alemanha, na Bundesliga, ou até, como no caso do Alaba, uma La Liga, enfim, tem alguns jogadores que estão acostumados com esse nível competitivo, e principalmente uma liga alemã que é forte em contra-ataque, que é algo que a Áustria deve tentar fazer contra a Argentina. Dito isso, vamos lá na Bet365 começar os nossos trabalhos. Eu acho que esse handicap asiático aqui, -1 para a Argentina, está um pouco exagerado. Eu acho que a Áustria aqui está um pouco subestimada pelo mercado, porque aqui a Argentina precisaria vencer por 2 gols de diferença para dar head. Eu vejo essa partida um pouco mais equilibrada do que as odds indicam. De novo, não estou dizendo que a Áustria vai ganhar da Argentina ou que a Argentina não vai ganhar essa partida. Mas como eu falo para vocês todos os vídeos, a aposta não é sobre acertar palpite, a aposta é sobre achar odds desreguladas. E para mim, essa odd está alta, essa odd deveria estar na casa de 1,70. Na minha visão, tem um valor a gente fazer essa aposta, porque eu acredito, inclusive, no ambas marcam. Só que quando eu fui olhar os dados de ambas marcam das duas equipes, eles são muito baixos, né? A Argentina só tem ambas marcam nas últimas partidas. Deixa eu ver aqui no total. Em 26% das suas partidas, a Áustria melhora um pouquinho, 53%, mas isso me mostra que esse jogo pode ter uma tendência um pouquinho mais under, né? Então, para se proteger um pouquinho de um jogo que a Áustria não consiga marcar, mas consiga dificultar para a Argentina, eu vou aqui com 0,75 unidade nesse handicap mais um da Áustria, que é interessante, tá? Se você preferir, você pode buscar o ambas, mas eu acho essa aposta melhor, porque principalmente se a Áustria fizer um golzinho, não acho que vai ser fácil para a Argentina meter 3, 4 gols, por exemplo, né? Claro que o sistema defensivo da Áustria não é primoroso, ele tem mais problemas do que a própria Argélia, por exemplo, mas eu acho que tá um pouco exagerado isso aqui, tá? Então essa é a nossa primeira aposta. Vamos falar agora um pouquinho das finalizações. A gente tem uma linha de 23,5 que parece interessante esse under no primeiro momento, né? Eu olhei para ele e gostei, até porque a gente falou na primeira rodada, a Argentina é uma seleção bastante under nas finalizações, ela é uma seleção que gosta de fazer jogos mais cadenciados, mais controlados.
é o que a gente vê, inclusive, aqui no Footstats, né? Se a gente for ver a linha de 23,5, o over só é atingido em 30% das partidas, mesmo quando ela joga em casa, né? Ela tem uma média muito padrãozinha. E a gente viu já também na estreia que contra a Argélia foi um jogo bastante under, né? Foram só 17 finalizações. Mas aqui é importante também a gente considerar que o gol da Argentina veio cedo, né? Com 17 minutos já abriu o placar, então não precisou fazer aquela pressão toda e tudo mais. E a Áustria também é uma seleção um pouco mais... Foi under na primeira rodada, né? Teve um jogo de apenas 22 finalizações. Só que uma coisa que é importante a gente considerar aqui, principalmente no jogo da Áustria, é que aqui ela precisou propor mais o jogo, né? A Jordânia foi quem ficou mais no contra-ataque. E nesse confronto aqui, me parece que a gente vai ter uma Áustria um pouco mais livre para poder contra-atacar e fazer as suas finalizações. Então, dado que a Áustria tem uma média de chutes globais um pouco mais alta, e inclusive ela atinge com certa frequência essa linha de 23,5, eu prefiro fazer uma outra abordagem, tá? Se você não tiver como fazer as outras apostas que eu vou sugerir aqui, você pode fazer esse under de 23,5, que eu acho que tem algum valor, mas eu prefiro trabalhar, como a Áustria está muito desvalorizada pelo mercado, eu prefiro trabalhar a favor da Áustria em duas apostas que a gente pode dividir em 0,75 unidades de cada uma. A primeira aqui na Bet365 é esse over de 7,5 finalizações da Áustria. Quando a gente olha aqui os dados gerais da Áustria, a gente vê que ela chuta em média 15,5 por jogo. É claro que essa média está um pouco superestimada em função de muitos jogos contra seleções mais fracas, né? Que a gente sabe que na eliminatória europeia a gente tem isso. Mas a gente tem um atingimento absurdo nessa linha, né? A Áustria consegue chutar pelo menos 8 vezes em 94% das suas partidas, tá? Considerando tanto casa como fora. E é com muita frequência, muito comum que ela atinja, sei lá, 12, 13 chutes. Claro que ela não vai ter a bola, mas eu acho que vai ter espaço, ela vai querer também contra-atacar, né? Então me parece uma linha um pouco baixa, por isso que eu gosto primeiro dessa aposta para, de novo, 0,75 unidade, tá? A outra aposta que a gente vai fazer também nesse sentido da Áustria é aqui na Superbet, só que a gente vai pegar o handicap de chutes a favor do time austríaco. Cadê? Vamos achar que é o mercado de handicap finalizações aqui, ó. A gente tem uma linha de mais 6,5 para a Áustria pagando 1,80, e eu também vou baixar a mão a 0,75, porque a gente tem aqui duas apostas já mais ou menos na mesma direção, e se a Áustria não faz uma boa partida, acaba comprometendo um pouquinho, né? Então aí a gente teria no máximo uma unidade e meia. Você pode também fazer meia em cada, né? Você pode fazer meia lá no 23,5 finalizações no under, meia no over da Áustria e meia aqui. O que eu não queria é que você passasse muito de uma unidade e meia, para não se expor muito numa mesma direção, tá? Mas eu também gosto bastante dessa aposta aqui pelo motivo que eu estava mostrando para vocês. No geral, a Áustria chuta mais que a Argentina, né? A Argentina é uma seleção que busca melhor finalização, não é uma seleção que sai chutando de qualquer jeito. E a Áustria já tem um volume maior. Quando a gente olha os chutes a favor, por exemplo, é muito parelho, né? Os números. E aí, lógico, como eu falei, a Áustria pega muitas seleções como, sei lá, Chipre, San Marino, essas seleções mais fracas, mas a Argentina também tem as suas Bolívia, sua Venezuela na vida, então as médias também são minimamente justas, para a gente poder tirar algum tipo de conclusão. E é mais comum que a Áustria chegue a linhas como, por exemplo, 11 chutes, 12 chutes, do que a própria Argentina, né? Pelo que a gente vê aqui no nosso histórico. E quando a gente vê as finalizações sofridas, também não é uma diferença tão grande, né? A Argentina sofre um pouco menos, sofre em média 6-7, e a Áustria 8-9. Então, me parece que esperar que a Argentina chute 7 bolas a mais pode ser um pouco de menosprezo para a Áustria, e é por isso que eu vejo valor nessa aposta para 0,75 unidade. Se você também preferir, você pode escolher uma das duas, fazer com a unidade cheia. Qual que é a diferença entre o handicap e os chutes gerais da Áustria, né? É meio que o que aconteceu lá em Curaçao e Equador. Se esse jogo começar a se enrolar para o lado da Argentina, a gente pode ter um bombardeio, às vezes a Áustria até consegue chutar as 8, mas toma uma porrada de chute e acaba redando o handicap, mas não aqui. Agora, se o jogo for muito under, também a Áustria às vezes chuta 5, 6, mas permite poucas para a Argentina e bate lá também. Por isso que eu gosto das duas. Eu acho que são ângulos diferentes, situações diferentes. No handicap, para a gente meio que tanto faz se o jogo vai ser under ou over em finalizações. Aqui a gente precisa de um jogo mais aberto, né? Com os dois times chutando mais. Agora, eu gosto das duas. Acho que é interessante para a gente trabalhar desse lado da Áustria. Nas faltas, eu também cogitei pegar esse underzinho de 24,5 faltas, mas eu vou deixar passar por alguns motivos. Primeiro, a gente vê que a Argentina ela tem uma média muito próxima dessa linha, e a Áustria também, né? Ela fica nessas 23 para 24 faltas. Só que a Áustria faz muito mais falta do que comete, e a Argentina, não muito mais, mas ela também costuma fazer um pouquinho mais de falta do que ela comete, principalmente quando ela joga fora dos seus domínios, né? O jogo é fora para os dois, mas nesse caso acho que faz mais sentido a gente olhar como visitante do que como mandante. E isso me chama atenção, porque são equipes que talvez façam mais faltas,
do que o normal. E o árbitro, que vai ser o egípcio Amin Omar, ele não tem uma média alta de faltas, só que ele tem uma instabilidade muito grande. E me parece que essa média pode, inclusive, estar vinculada a um erro de estatística, né? Não sei se esse jogo aqui teve só 2 faltas. E você vê que tem jogos com 25, 25, 32, 26 faltas e outros com 15, com 14. Então, é um árbitro que oscila muito em relação às faltas que ele marca ou deixa de marcar. Então, eu vou deixar passar essa bet, até por ser um jogo um pouquinho mais equilibrado e pode ser um joguinho um pouquinho mais truncado, um pouquinho mais faltoso. Agora, eu também não pegaria o over, porque como a gente tem visto, principalmente ali no boletim da Copa, que eu estou passando para vocês um monitoramento de todos os mercados da Copa do Mundo até aqui, a gente vê que as faltas, elas têm sido bem under, né, os jogos. Até agora são 24 jogos under faltas e apenas 3 no over, né? Então isso traz para mim um certo pé atrás para pegar um over numa linha que me parece justo. Uma última aposta que eu gosto nesse jogo é trabalhar o mercado de escanteios, tá? São 2 seleções que não gostam de produzir escanteios. Vamos olhar os números ali. Na Argentina e Áustria, a gente tem aqui as 2 seleções com médias baixas de escanteios, né? São 6,60 pela Argentina, 7,30 pela Áustria, inclusive uma média relativamente parecida aqui entre as 2 equipes, né? De 4 favoráveis e 2,5 para 3 escanteios cedidos. Então, são 2 seleções que produzem poucos escanteios. Vamos olhar os dados também do Footstats, que produz uma visão um pouco mais de curto prazo, dos últimos 10 partidas. Vejam que a Argentina tem uma média geral muito parecida de 6 para 7 escanteios, baixa, com baixíssimo atingimento de 8, 9,5 escanteios. Então, é uma aposta que seria mais para o lado do under mesmo. E quando a gente olha os escanteios produzidos, daquela média que a gente viu lá no Footstats, e, em compensação, costuma ter 70% das vezes mais escanteios que os seus adversários. A Áustria é muito parecida em termos de números, né? Ela tem a média 7 escanteios por jogo, e essa linha de 8,5 escanteios, 9,5 escanteios, ela também é pouquíssimas vezes atingida, tanto em casa como fora, é um número muito padrão, e novamente a gente tem ali um número de mais ou menos 70% de atingimento nos escanteios. Olhando também os dados que o Footstats tem em relação aos escanteios totais, a gente vê que são pouquíssimos jogos dessas 2 seleções que passam de 7 para 8 escanteios, e para bater ali 9, 10, então, menos ainda. Com base nas informações que eu te passei, eu gosto tanto desse under de 8,5 escanteios, como desse handicap mais 2 da Áustria. Cada um para meia unidade, né? Assim, a gente faria uma aposta de 1 unidade nesses escanteios, usando essas informações que eu te passei. O under, como a gente viu, são 2 seleções que não são muito produtoras de escanteio. Eu preferiria essa linha a 9, mas eu olhei de geral, não tem muito nas casas de apostas. Então, vamos colocar meia unidadezinha nesse menos de 8,5, que é uma linha um pouquinho baixa, né? Mas que a gente viu que elas não costumam atingir em nenhum do cenário, então as 2 seleções combinadas não são produtoras, assim, de escanteios. E esse handicap mais 2 da Áustria, eu até gosto um pouco mais, tá? Se você falar, pô, eu quero fazer uma das 2 só, me fala qual que é melhor. Para mim é o handicap da Áustria, porque como a gente viu, os números são muito parecidos, muito iguais, e aqui a gente precisaria ter 3 escanteios a mais do que a Áustria nessa partida. Me parece muita coisa, dado o estilo da Argentina, o estilo de produção dos argentinos. A gente viu também já na estreia como eles não produziram muitos escanteios, eles produziram só 2 escanteios, até a Argélia, que é uma seleção também mais under e tal, acabou empatando esse jogo em cantos. Então me parece uma boa opção, né? A gente trabalha esses 2 mercados, cada um com meia unidade, totalizando 1 unidade nesse mercado de escanteios nessa partida, e aí fechamos o jogo de hoje com essas 2 bets. Vamos passar então para o nosso segundo jogo do dia, que é entre França e Iraque. As odds são bem baixas da França, então a gente vai ser bem rápido aqui, não tem muita coisa para a gente fazer. As odds me parecem ok, apesar de ser muito baixa para a França, porque realmente a gente tem uma diferença técnica absurda. A gente está falando de uma das melhores seleções do mundo, com 2, talvez 3 times de alto nível para a competição, enquanto o Iraque é uma equipe que volta à Copa depois de muitos anos e está tentando aqui evitar grandes goleadas. Acabou sendo goleado contra a Noruega na estreia por 4-1, mas fez uma partida bastante decente, especialmente no primeiro tempo, em que a gente teve um jogo bem aberto e que o Iraque, inclusive, finalizou mais que a Noruega, né? Ele foi para cima e acabou tendo as suas oportunidades também. A França, por sua vez, e aí é um ponto importante para a gente começar a já discutir algumas apostas, ela fez um jogo bem preguiçoso, tá? Então, vocês sabem, eu não vou trabalhar jamais essas odds 1,10, essas odds muito baixas, tá? A não ser que você, por exemplo, lá nos escanteios da Argentina, prefira pegar mais uma linha de proteção, você pode pegar, por exemplo, menos de 9,5 escanteios da Argentina e combinar aqui com a França. Eu não vou fazer isso, mas é uma opção que você tem para ter uma oddzinha melhor com um valor maior ali de odd. Agora, a gente tem aqui um handicap esticado para a França de 2,75, que me parece justo, tá? Eu acho que, assim, deve ser uma vitória tranquila da França, inclusive boas chances de goleada aqui, mas eu não vou pegar esse menos 2,75. E ao contrário de outros jogos que a gente já fez isso aqui,
Também não gosto desse handicap no primeiro tempo para a França, pelo seguinte, a França fez um jogo muito preguiçoso contra Senegal, né? A gente está olhando aqui as estatísticas gerais do jogo, a França acabou sendo melhor, chutou mais no gol e tal, mas olha o primeiro tempo da França. A França deu uma finalização em todos os primeiros 45 minutos, né? Enquanto que Senegal foi bem mais ativo, jogou melhor essa primeira etapa, não aproveitou, e aí a França veio para o jogo no segundo tempo, amassou e conseguiu as suas oportunidades. Aqui tem um ponto importante. É por esse motivo de preguiça, vamos dizer assim, da França, que eu tenho um pé atrás. A França muitas vezes é uma seleção que deixa o adversário também jogar para ter seus espaços e gosta dessa trocação. Não é aquela seleção altamente dominante, como joga a Espanha, como joga a própria Alemanha, de certa forma, né? A Argentina, que gosta muito de ficar com a bola. A França não tem problema em dar um pouco a bola para o seu adversário para poder depois roubar essa bola e ter espaço para atacar. Então, eu evitaria, por mais que eu acho que vá bater tanto esse menos 2,75, acho que pelo menos 3 golzinhos de vantagem a França pode fazer aqui, como o handicap do primeiro tempo menos 1, mas eu evitaria fazer apostas no primeiro tempo, porque a gente não sabe exatamente com que ânimo, com que foco que a França vai para essa partida, que ela sabe que pode ganhar a qualquer momento. Ela deu indícios nessa primeira partida contra a Senegal de que ela talvez dose um pouco essa sua energia. A única aposta que eu gostei um pouco aqui, mas que a gente vai baixar um pouco a mão, é esse under de finalizações. Ontem, quando eu vi, estava 27,5, mas entre gravar, tem acontecido muito isso, né? Eu anoto a linha aqui, quando eu vou mandar para vocês gravar o vídeo, ela cai, porque o pessoal já pegou o valor e tal. É esse menos de 26,5 finalizações, pelos motivos que a gente já conversou um pouquinho. Primeiro, o Iraque até fez um jogo movimentado contra a Noruega na estreia, mas eu acho que a Noruega é diferente da França, né? Eu acho que a Noruega é mais exposta defensivamente. A França, por mais que dê a bola para o Iraque, é uma seleção assim, muito qualificada. E penso eu que o Iraque também vai respeitar mais a França do que respeitou a Noruega. Agora, ainda que ele venha para cima, quando a seleção mais forte obteve vantagem, que a Noruega no finalzinho do primeiro tempo faz o 2-1 e vai com a vantagem para o intervalo, o segundo tempo foi bastante morto, né? E eu vi um cenário muito parecido em jogos desse perfil. Por exemplo, o Brasil e Haiti foi a mesma coisa. O Brasil faz um primeiro tempo bom para cima, não foi um jogo over, né? Mas finalizações, eles resolveram o jogo em 3-0, e o segundo tempo acontece o quê? Dá uma morrida, né? Não acontece nada. E a Espanha contra a Arábia Saudita foi a mesma coisa. A Espanha fez um primeiro tempo de muita intensidade, abriu 3-0 e depois no segundo tempo controlou a partida. Eu acho que a França pode ter um perfil parecido. Olhando os números da França, ela tem uma média geral exatamente de 26 pontos em finalizações. O Iraque puxa um pouquinho para baixo, obviamente num contexto diferente. Agora, uma coisa que me chamou a atenção positivamente é que quando eu olho os chutes gerais da França, por mais que ela atinja mais ou menos com frequência essa linha faça algum sentido, o Iraque, aliás, a França quando joga fora de casa, não é visitante hoje aqui, mas ela é uma equipe que não vai estar com a sua torcida, né, dentro do seu estádio. Ela não tem um atingimento tão grande dessa linha. E o estádio que vai ser realizada a partida, que é em Filadélfia, se eu não me engano, ele não é climatizado. Ou seja, se tiver calor, o jogo pode ficar um pouquinho mais moroso. Juntando tudo isso, não seja uma aposta maravilhosa, mas eu acho que a gente pode fazer essa aposta aqui em menos de 26,5 finalizações, ou se você quiser, você pode fazer aqui, se você acreditar que o Iraque vai ter uma postura mais ofensiva nessa partida, você também pode pegar lá o handicap que eu te mostrei em outras partidas, que é o handicap de finalizações. A linha está em 15,5, então a França teria que dar muito mais chute que o Iraque. Só que aqui eu estou com o pé atrás se o Iraque vai querer ter a mesma postura contra a Noruega, sabe? Eu acho que pode ser um time que vai se defender mais, que vai deixar a França atacando e não vai atacar tanto. Por isso que eu prefiro essa linha das finalizações, menos de 26,5 finalizações a 1,90. Acho que é uma aposta legal. Eu também baixaria um pouco a mão aqui, tá? Não vejo muito valor. Então, para 0,75 unidade, dado esses fatores que a gente conversou ao longo da análise. De resto, cara, eu não faria mais nada, tá? Nas faltas, o árbitro é over, mas eu acho que esse jogo não vai ser over faltas. A Copa não tem sido over faltas, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Radar de Copa. Então, eu ficaria de fora, não faria nada nas faltas, não faria nada em escanteios, também não faria nada em cartões, enfim, para mim é só isso. Ou curtir o jogo. Se você quiser, você pode tentar pegar um handicap menos 2 asiático no live, né? Se a França demorar para marcar ali no comecinho do primeiro tempo, chegando ali com mais ou menos 25, 30 do primeiro tempo, talvez no menos 2 possa valer, pensando justamente na França que a gente viu no segundo tempo contra Senegal. Mas dada a preguiça, eu não forçaria entradas aqui, não. Já que falamos de Noruega e Senegal, vamos então analisar essa partida que, para mim, não tem as odds não tão corretas assim, tá? Eu acho que é um jogo sem favoritos, que é a famosa linha de empate anula, e a gente pode ver aqui pelas odds da Betano,
Porque o Noruega está com uma pequena vantagem que dá um handicap asiático de menos 0,25, né? Como linha principal. Para mim, essas odds aqui de 1,95, 1,90, talvez 1,80 a 2, deveria ser justamente o handicap zero dessas duas equipes, né? Que é o empate anula, basicamente o empate anula. Tudo bem, a Noruega ser um pouquinho favorita, mas aqui deveria estar, na minha visão, 1,75, 1,80 e aqui pagando 2. Então tem um pouquinho de valor do lado do Senegal. Agora, eu não vou me meter muito nesse jogo nos mercados principais, porque eu acredito muito que esse é um jogo difícil de analisar. Por quê? A gente tem a França, que é a grande candidata do grupo, e em tese as duas equipes deveriam vencer o Iraque. A Noruega já fez bem a sua função por 4-1 e Senegal entra com um saldo de 3-1. Então é muito difícil a gente estipular aqui o que vai ser esse jogo, porque o empate é um baita negócio. Vocês vão concordar comigo que é um baita negócio. Se as duas equipes empatam e vencem o Iraque, mesmo que elas percam da França, elas fazem 4 pontos, chance gigantesca, enorme de se classificar. Com 4 pontos, muito improvável você ver uma dessas seleções eliminadas. Agora, o Senegal tomou 3-1 da França, pode ser que ele queira entrar aqui com a postura, não, vamos ganhar da Noruega para já se garantir aqui, depois a gente ganha com o Iraque. Fica difícil a gente tomar uma posição. Então, eu até pensei no ambas marcam, por exemplo, para esse jogo, que parece uma odd legal, na verdade estava mais alta ontem, 72 já não gosto tanto. Mas e se essas equipes resolverem fazer um jogo um pouco mais under, um pouco mais estudado, sabendo que o empate não é lá grande coisa, enfim. Então, eu não vi muito valor nas oportunidades que a gente tem por aqui. O que a gente pode fazer é uma duplinha um pouquinho mais protegida lá na Superbet. Então, qual que seria essa aposta mais protegida? No primeiro momento, por esperar um jogo mais truncado, mais estudado, eu pensei no under de finalizações. Só que o que acontece aqui, se sai um gol, o jogo abre, né? Como a gente vinha conversando, porque para Senegal não é negócio ficar se defendendo, porque com 2 derrotas e saldo menos 3, supondo uma derrota por um gol aqui, né? Tomou de 3-1 da França, uma derrota por um gol aqui, menos 3. Ele teria que fazer pelo menos 3, 4 gols no Iraque. A gente tem visto que esse negócio de precisar golear não é tão fácil assim, né? Cabo Verde segurou a Espanha, Uruguai se enrolou com a Arábia Saudita, o Equador não ganhou de Curaçao, então não dá para ficar com essa pressão. O Senegal também talvez em algum momento precise jogar. E a Noruega é a mesma coisa, né? Se estiver perdendo o jogo aqui, não vai querer deixar para resolver sua vida contra a França, vai querer buscar dentro do próprio jogo a sua recuperação. Então, eu acho que o jogo tende a começar mais estudado e deve abrir a partir do momento que sair um primeiro gol. Lembrando que essas duas equipes, elas não são unders, né? Elas são equipes que têm um bom índice de rendimento, por exemplo, do over 1,5. A Noruega, 87% das suas partidas é uma seleção ofensiva. Você tem um Haaland aqui que com certeza não vai querer ficar só tocando bola e segurando o 1-1. Então, o que eu acho que dá pra gente fazer, que é uma aposta mais recreativa, mais pra gente gostar do jogo, como eu vim falando aqui, mas que eu acho que tem algum valor pra gente, ir em total de finalizações do primeiro tempo, né? E a gente vai pegar o menos de 12,5 finalizações, pensando nesse cenário que eu tô falando para vocês, de um jogo mais cadenciado, de um jogo mais estudado, inicialmente pelas duas equipes. E lá no mercado de gols, a gente vai pegar o mais de 1,5 gols. Se você tiver com muito medo que esse jogo seja tipo 0-0, que as equipes não façam nada para pontuar e já garantir a sua vaga, o que você pode fazer é pegar, ao invés de mais de 1,5 gols, menos de 3,5 gols. Mas, com esses números que a Noruega tem aqui, inclusive com alta frequência de 4,5 gols nas partidas recentes, eu prefiro pegar esse over 1,5 e morrer junto com um jogo mais truncadão do que propriamente me arriscar aqui num under num jogo da Noruega. Não é muito meu perfil. Então, eu acho que uma unidadezinha aqui para essa duplinha, com menos finalizações no primeiro tempo, pelo menos 2 golzinhos no jogo, eu acho que é a melhor aposta para a gente fazer aqui de forma, vamos dizer assim, um pouco mais protegida, mas sabendo que não é uma aposta assim cheia de valor, é uma aposta mais recreativa, beleza? A segunda aposta, que aqui eu vejo um pouquinho mais de valor, é na parte de faltas da Superbet. Por mais que a Copa do Mundo esteja sendo under, aqui eu gosto do over de faltas, pagando 1,92, 22 faltas é a linha que a Superbet está oferecendo. Vamos fazer essa aposta e agora eu vou te explicar por que eu gosto dessa bet. Primeiro lugar, quem é o árbitro da partida? Sir Wilton. Para quem é brasileiro já conhece o estilo de jogo dele de picotar. Claro que em competições mundiais ele acaba elevando um pouquinho a média de faltas por conta do próprio estilo, da competição e tudo. Mas a média dele é alta, né? Ele tem uma média de 26 faltas por partida, apitou 23 faltas pelo menos na estreia e teve aqui várias partidas, principalmente no Brasileirão, superando com folga essa linha de 22,5. Quando a gente olha aqui para as equipes, a gente tem uma Noruega que não é tão faltosa no geral, ela tem uma média só de 10 faltas 9 sofridas, 11 cometidas, fica ali na casa das 20 faltas. Na estreia, ela fez um jogo com 25 faltas, vou mostrar aqui para vocês. Sendo que ela cometeu 13 faltas, ela cometeu até mais faltas do que o Iraque nessa partida. Então foi um jogo faltoso. E França e Senegal foi um jogo under, mas eu assisti esse jogo, a gente pegou o under nessa partida em apostas,
porque o árbitro era extremamente under. Esse jogo foi muito mais faltoso do que essas faltas foram registradas, e ele, tipo, cagava para as faltas, deixava o pau cantar. E mesmo assim, Senegal fez 9 faltas. Quando a gente olha as médias de Senegal também na Confederação Africana, que a gente sabe que é uma competição mais faltosa mesmo, a média é lá na casa das 28 faltas. Com o juiz brasileiro, não sei não se esse jogo vai ser tão under, até porque tem muito em jogo aqui, né? Então pode ser um jogo mais estudado, mais faltoso, pensando nisso. Não é uma aposta maravilhosa, porque a gente sabe que a Copa do Mundo, já mostrei para vocês hoje, vou mostrar de novo, tem sido bem under nas faltas, mas se tem um jogo que eu me arriscaria no over, são jogos em que os brasileiros apitam e o Wilton no apito. É um cenário que pode ser interessante para a gente pensar nessas faltas, tá? Para fechar a nossa segunda-feira, temos Jordânia e Argélia, aquele jogo que só o fã de futebol vai assistir, né? Meia-noite da segunda-feira não é um horário muito acessível, mas é um jogo interessante. Aqui a gente tem mais uma partida difícil de analisar, porque a gente tem uma Argélia que até gosta da bola e tem um bom time, apesar de ter tomado 3-0 da Argentina. A gente viu já que foi basicamente o Messi que desequilibrou o jogo, né? A gente não tem mais o Messi em campo. E a Argélia é uma equipe que gosta de ter a bola, faz uma construção um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada. E a Jordânia, por sua vez, fez uma boa partida contra a Áustria. Mas, de novo, aqui a gente vai ter características diferentes. Uma Argélia que vai construir de forma mais lenta e não vai dar tantos espaços para a Jordânia como a Áustria deu. E a Jordânia vai fazer um bloco baixo, e a Argélia é aquela seleção que, usando uma expressão popular, faz força para fazer gol, né? O gol não sai naturalmente. Então, tende a ser um jogo um pouco mais truncado. Em termos de aposta, o que dá para a gente pensar aqui? Como vocês já sabem, eu gosto de olhar sempre as linhas asiáticas, né? Que são as odds mais próximas de 2 ali, as linhas que igualam o jogo. E a gente vê que a gente tem um +1 para a Jordânia e um -1 para a Argélia, e uma linha de 2,5 gols. Na minha visão inicial, as duas estão exageradas, né? Eu acho que a Argélia vai ter uma certa dificuldade de furar o bloco baixo da Jordânia. A gente viu que a própria Áustria, que tem mais recurso técnico, teve dificuldade. E pelo estilo de jogo que eu falei, a Argélia com dificuldade de furar bloco baixo. E a Jordânia também, sem tanta aquela loucuragem que a Áustria ofereceu na primeira partida, né? De uma seleção mais aberta, mais exposta. A Argélia bem mais under, mais cadenciada. Eu acho que a gente pode esperar um jogo mais truncado aqui. Agora, tem um ponto importante. Eu olhei os jogos recentes das duas equipes. A Jordânia, muitas vezes, recentemente, ela acabou perdendo por 2 gols de diferença para equipes mais fortes, né? Perdeu para a Colômbia, perdeu para a Áustria, perdeu para a Suíça. É verdade também que as 3 são melhores do que a própria Argélia, né? E outro ponto importante é que a Jordânia tem feito jogos de muitos gols, né? 3-1, 2-0, 4-1. Então, assim, se a gente for ver mesmo, a maior parte dos jogos dela são animados e abertos. As duas linhas, apesar de me parecer um pouco exagerado, elas acabam se mostrando um pouco mais justas, vamos dizer assim, quando a gente faz essa análise mais aprofundada. Até porque o índice de over 2,5 das duas equipes, ele é razoável, né? Ele é na casa dos 50%. Dado esse contexto, não dá pra gente colocar uma unidade cheia em nada aqui, porque parece que não é nenhum absurdo a gente ver essas linhas de +1 e -1 e de over 2,5. A gente tem uma linha de chutes de 22,5, que é uma linha baixa, mas é uma linha que faz sentido, porque ao mesmo tempo que eu acho que esse jogo pode ser mais aberto, em função da necessidade de resultado, né? Afinal de contas, as duas equipes têm jogos mais difíceis na última rodada. Esse é o confronto mais acessível para ambas, né? O jogo mais fácil para ambas dentro da chave. Também são jogos de características muito under, né? A Argélia não deu nem 10 chutes contra a Argentina e tudo mais. Então, eu prefiro trabalhar do lado da Jordânia, que se mostrou uma equipe mais interessante em termos de chutes. E se você descer um pouquinho e ver a linha dos chutes, a distribuição está esperando muito mais chutes da Argélia do que da Jordânia, o que eu não sei se faz sentido. Primeiro porque, vamos olhar, a Jordânia, ela chuta em média 11 bolas por jogo, né? De novo, aqui a gente tem equipes um pouco mais fracas, ok, mas é uma frequência muito alta, né? Você pega aqui os chutes a favor da Jordânia, ela chuta pelo menos 9 bolas em 80% das suas partidas e passa com alguma frequência dos 11 chutes, né? E isso é um ponto bastante importante para a gente considerar. Eu também dei uma olhada nos jogos recentes em amistosos, né? Na estreia a gente já viu contra a Áustria, foram 11 finalizações, um número relevante. Contra a Colômbia, no amistoso mais difícil, a gente teve 10 finalizações. Contra a Suíça, outro jogo também complicado para a Jordânia, a gente teve 12 finalizações. E contra a Nigéria, aí sim um jogo um pouco mais under, mas foi 8. Foi bem pertinho ali no limite que a gente ficou. E teve também um jogo contra o Egito, que ela bombardeou o Egito com 16 chutes, mas aqui eu não vou considerar porque as formações, você pode ver que o Egito jogou com uma formação bem alternativa, né? Então, me parece que essa linha aqui tá um pouco baixa para a Jordânia, né? Considerando o que a gente viu. E a Jordânia vai ter também que atacar, né? Não acho que ela vai ficar só se defendendo. Claro, tem a questão
de poder ser um jogo um pouquinho mais under, um pouquinho mais estudado. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma aposta de uma unidade e meia nesses mercados, só que a gente vai dividir 0,75 aqui e 0,75 no handicap da Jordânia, que eu também vou explicar para vocês por quê. Vamos colocar 0,75 unidade aqui. E a outra aposta que a gente vai fazer é aqui na Superbet, trabalhando a parte de estatísticas, o handicap que eu falei para vocês. A gente vai pegar a linha de mais de 4,5 finalizações da Jordânia em relação à Argélia, também com 0,75 unidade. Por que eu gosto dessa aposta do mais 0,70, do mais 4,5 com odd de 1,72? Como a gente vê aqui, a Jordânia tem uma média de 11 finalizações por partida. A Argélia, eu não vou pegar aqui esses dados, porque a gente tem visto que nas seleções africanas, talvez pela Copa Africana de Nações, esses dados estão um pouquinho baixos demais. Mas a média da Argélia é mais ou menos essa também. 11 por jogo, frequência de atingimento de mais de 11 chutes baixa, né? Mais ou menos na casa dos 44%, enquanto que a Jordânia, sim, tem um atingimento até um pouquinho melhor dessa linha. Nas estreias, a gente viu que a Jordânia chutou 11, a Argélia chutou 7 contra a Argentina só. Então, não consigo enxergar um motivo para a Argélia ser tão favorita assim nessas finalizações, sendo que é uma equipe que é mais under também, né? Se a gente olhar os chutes a favor de cada equipe, e aqui eu acho que o número é analisável, vamos dizer assim, porque da mesma forma que a Jordânia pega seleções muito mais fracas na Copa da Ásia do que a Argélia, na Confederação Africana também a Argélia enfrenta na eliminatória boa parte dos jogos com times de nível da Jordânia até inferiores a esses competidores, né? E a gente vê que os números puxam mais para a Jordânia, né? Ela chuta mais, ela chuta meio que de qualquer jeito, vamos dizer assim, né? A Argélia constrói mais a sua jogada. Então, me parece também que essa é uma aposta legal. E aqui a gente se protege um pouco se esse jogo é under. Sabe, poxa, o jogo foi muito ruim. A Jordânia só chutou 6 e a Argélia foi lá e chutou só 10. Pô, esse 4,5 tá batendo e o over lá não vai chegar a bater porque o jogo foi muito under, né? Muito tático. Então a gente tem essa proteção nos dois sentidos. Mas eu vejo esse jogo um pouco mais parelho do que as odds indicam. E pelo que a gente viu contra a Áustria, a Jordânia também pode jogar. A Jordânia também tem condições de enfrentamento aqui. Por isso que eu gosto dessa aposta. Para as dicas de hoje, vamos fechar com essa. Estou gravando um pouco mais cedo do que o habitual, então ainda não saíram as super odds lá da Superbet, que geralmente a gente tem coisa boa para fazer também. Então, fica o convite. Entra lá no Telegram que mais tarde eu envio também as melhores oportunidades de super odds, de cotações aumentadas ali que a gente pode trabalhar. Para fechar o vídeo, como sempre, vamos dar uma olhadinha em como é que estão os resultados. Quero atualizar vocês das apostas recentes que foram resolvidas, para a gente ver como é que está o nosso saldo aí da Copa do Mundo. Eu tinha atualizado vocês até o jogo da Alemanha, né? Então vamos continuar daqui em diante. Rolou um Equador e Curaçao, zebraça, né? O Equador não conseguiu nem marcar contra Curaçao. E aí vamos analisar um pouquinho as apostas que a gente fez. Essa turbinadinha aqui dos chutes do Plata veio muito tranquila. Ainda no primeiro tempo ele deu os 2 chutes. Inclusive, acho que o Equador chutou 15 bolas no alvo, foi muita coisa mesmo. E a gente pegou uma odd de 3,50 aqui com meia unidade. Foi um resultado muito bom. Aqui, no menos 2,25 do Equador, que teria que vencer por 3 gols ou mais, se a gente olhar até o jogo, não foi uma aposta tão ruim, apesar de ter dado red, né? Porque foi um jogo que o Equador pressionou bastante e tudo mais. Agora, foi uma aposta ruim tecnicamente porque o mercado foi contra, né? O mercado pegou o handicap positivo de Curaçao e a gente tem aqui um cenário que quando o mercado vai contra uma aposta nossa, ou seja, a gente pega uma odd e ela sobe, é uma aposta ruim. Quando a gente pega uma odd e ela desce, é uma aposta boa, né? Isso é muito função do CLV, enfim, conceitos mais técnicos que eu vou trazer mais para frente aqui no canal, mas é isso que vocês precisam saber. Então, por conta de movimentação de mercado, essa acabou sendo uma aposta ruim. A gente poderia ter pego um -2, pagando 1,72, 1,80. Poderia ter feito uma aposta mais protegida, com uma odd igual, e eu acabei talvez superestimando um pouco a questão da goleada de Curaçao na primeira rodada e esqueci um pouco, talvez, a dificuldade do Equador de converter as chances que cria, né? Ele até cria bastante, mas pouquíssimos gols são marcados. Inclusive, Equador e Turquia tem uma média altíssima de chutes nessa Copa e nenhum gol, as duas seleções, né? Bizarro. Então, red merecido aqui. E uma pena esse handicap de Curaçao. Pelo que foi o primeiro tempo, a aposta estava muito encaminhada. O Equador precisaria chutar, acho que 11 bolas a mais que Curaçao na segunda etapa. Só que como o gol não saiu, começou a virar um bombardeio do time do Equador. Chutava de qualquer jeito. E aí, pra vocês verem, o jogo foi 0-0 até o fim. Foi um bombardeio o segundo tempo. O Curaçao basicamente quase não atacou mais. E o que aconteceu? Essa aposta deu red por 3 chutinhos só. 3 chutinhos só. Pra vocês verem como essa linha estava realmente esticada. Melhores apostas que a gente fez aqui, apesar de ter dado red, tá? Acho que foi muito boa mesmo. Pelo que foi o primeiro tempo, principalmente, e pelo que foi o jogo, né? Claro, a expectativa que eu tinha era que o Equador em algum momento fosse abrir o placar ainda no primeiro tempo, senão teria mandado a aposta anterior. E se isso tivesse acontecido, com certeza mais cadenciado por parte dos equatorianos, né?
foi esse bombardeio até o final por conta do placar. Acontece, faz parte dos mercados de estatística. Também vai ter jogo que o Equador vai fazer um gol com 1 minuto de jogo, poderia ter acontecido, né? O Valência perdeu um gol bizarro com 1 minuto de jogo, e isso já deixa o jogo muito mais calmo, a pressão já seria muito menor, enfim, é assim que funciona esses mercados de estatística. Se você quer seguir, vai se acostumando, tá? Se Equador e Curaçao não foi tão bom pra gente, acabamos ficando com um saldo de meia unidade negativa aqui. Tunísia e Japão, gabaritamos, né? O under de 23,5 finalizações, muito tranquilo. Né? O jogo até começou um pouquinho mais animado, mas morreu total. E essa duplinha de under escanteios com under de chute ao gol da Tunísia também veio com alguma tranquilidade, né? Foram 8 cantos apenas. E a Tunísia nem chutou o gol. Foi muito safe essa aposta. Veio aqui essa unidade de 70. E ainda mandei lá no Telegram para vocês que estão lembrando. É gratuito, tá aqui na descrição. Se você... Pô, de onde veio essa bet? Veio lá do Telegram. Mando lá no grupo de Super Odds. Encaminho no grupo da Copa do Mundo também. É um canal só. Vocês podem ficar sossegados, que é fácil de seguir. E o Japão marcou primeiro, né? Então bateu também a odd que eu mandei lá, a 1,80 da KTO. Hoje também já rolou, antes de eu gravar esse vídeo, Espanha e Arábia Saudita. A Espanha venceu o HT muito dentro do que eu expliquei para vocês na análise, né? A Arábia Saudita não tem como know-how assim se defender, não é a especialidade dos caras, ao contrário do que era Cabo Verde, que sabe jogar em bloco baixo, sabe fechar os espaços. E mesmo assim, Cabo Verde também teve muitas chances que a Espanha não conseguiu converter. O Yamal jogou, o que facilitou também a nossa bet, porque é ele que quebra as linhas de defesa. E assim, foi bem tranquilo, né? Com 25 minutos, estava 3-0 já para a Espanha. Veio numa boa. O que foi um pecado foi esse handicap de cartões. A Arábia Saudita teve 2 cartões amarelos, a Espanha nenhum. Foi um jogo under, como eu imaginei. Mas teve umas 2 faltinhas da Espanha já no final do jogo, que o Klaus deu uma menosprezada ali por ser Espanha e por ser um jogo resolvido, porque dava também para ter... Não foi muito diferente de um dos cartões que ele deu para a Arábia Saudita, mas aí faz parte, já era uma aposta mais difícil mesmo, a gente foi com meia unidade justamente por isso, acabou dando head aqui, então ficamos com leve saldo. Resumindo a conversa, no acumulados depois de ontem, a gente teve, como eu falei para vocês, os grupos E e F, os dias de rodada do grupo E e F têm sido muito bons para a gente, né? Ontem, de novo, a gente teve um lucro muito bom de 5 unidades e 50. A gente fez 5 unidades ontem, muito bom o dia mesmo. Vamos ver como é que vai acabar, porque se esses grupos E e F foram bons, os grupos G e H têm dado ruim, né? Na primeira rodada deu bastante ruim, mas a gente está com um lucro legal acumulado, né? 14 unidades e meia, assim, mais ou menos, juntando tudo que eu já mandei para vocês aqui nos vídeos de análise e lá no Telegram também. Fechou? Então, seguimos num bom ritmo. Vamos ver como acaba esses 2 grupos mais perigosos do nosso lado, né? Valeu para você que ficou até o final. Foi mais um vídeo de análise bem completinho aqui com algumas apostas. Dia de hoje bem complicadinho, tá, galera? Segurem a mão. Vocês viram que eu quebrei várias apostas em meia unidade, 0,5 unidade. Não pus muita aposta com unidade cheia, porque são jogos perigosos, assim, jogos que tem pegadinhas, na minha opinião. Não vamos forçar, não vamos exagerar aqui. E, como eu já falei ao longo do vídeo, entra lá no Telegram para receber todas as apostas, né? Eu vou mandar mais algumas super odds por lá também. E, ó, se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito para receber todas as apostas e não perder nenhum episódio do Radar de Copa. Aposta com responsabilidade, com gestão de banca e não se desespera numa sequência ruim, hein? Faz parte das apostas, vai acontecer uma hora ou outra.